Olá, pessoal. Eu sou a Cleide Vilela e hoje nós estamos aqui no nosso segundo episódio do podcast Elas Perguntam. E hoje o nosso tema vai ser maravilhoso. Ele vai falar sobre autoestima. E compondo a nossa mesa, mulheres maravilhosas. Sheila, vamos lá, Sheila. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Sheila Campanati e hoje nós estamos trazendo um tema Desperta Cinderela, tá? É um tema muito importante, inclusive compondo a nossa mesa aqui, a doutora Dânia Soares, psicóloga portuguesa. Tudo bem, doutora? Olá, antes de mais gostaria de agradecer o vosso convite em fazer parte desta mesa a falar sobre o tema de autoestima, Desperta Cinderela. E eu gostaria de me apresentar um pouco, porque eu sou portuguesa, tenho uma tendência a falar rápido. Se vocês não me entenderem, por favor, eu peço que me alertem para falar um pouquinho mais devagar. O meu percurso passou por Portugal, Itália, Bélgica e hoje eu trabalho sobretudo no contexto online, com questões associadas à autoestima e ao desenvolvimento pessoal. Muito importante, né, doutora? Por que esse tema Desperta Cinderela, doutora? Ou seja, o que nos motivou a escolher este tema esteve a ver com a aproximação do Dia da Mulher, Sim. onde nós resolvemos nos focar em questões do empoderamento da mulher, ou seja, como é que ela, quais são as expectativas que ela tem sobre ela Vou própria. pedir a senhora só... Senhora não, vou pedir você. Só para trazer um pouquinho o microfone para frente. Assim melhorou? Isso. Ok. Então o nosso objetivo é a imagem que a mulher tem sobre ela própria, focando nas suas experiências, nos seus comportamentos e nas suas emoções. Por isso nós escolhemos trazer esse tema aqui para a mesa, para focalizarmos o empoderamento feminino. Sim, claro. Mas o porquê... Agora eu gostaria que você explicasse sobre esse olhar da Cinderela. Por que o olhar da Cinderela? Antes de mais, o tema da autoestima surgiu devido à minha experiência trabalhando com crianças, jovens e adultos. Independentemente, ou seja, da faixa etária, uma característica que todos eles apresentavam, todos, sem sombra de dúvida, eram inseguranças, comparação com os outros, Sim. sentimento de inferioridade, incertezas, perfeccionismo, dificuldade em colocar limites. Ou seja, independentemente do motivo manifesto, ou seja, o que os levou à consulta, todos eles, sem exceção, apresentavam sintomas da autoestima. Sim. Da importância de nós focarmos nesse tema. E quando nós paramos para pensar, mesmo a própria Cinderela, toda a história dela é focada no autoconhecimento. Respondendo à sua pergunta, toda a história dela é focada no autoconhecimento. Ela tinha uma irmã e uma madrasta que a maltratavam, não é? E perante esse tipo de comportamentos, ela mostrava resiliência, ela não acreditava naquilo que elas falavam sobre ela. Ela sabia quem ela era. Sim. Exatamente, ela continuava a acreditar no seu potencial, ela nunca duvidava, ou seja, por mais que ela fosse sabotada, ela não se iria nessa conversa e, portanto, ela não era influenciada pelos outros e por aquilo que eles falavam sobre ela. Então, até o próprio príncipe que ela encontrou era alguém que a valorizava, que reconhecia as suas qualidades, Sim. que a dava um reforço positivo. E que, na verdade, é o que nós precisamos para desenvolver uma autoestima, é desse reforço positivo, que o príncipe dava, acreditava, Sim. suportava e fez com que ela conseguisse sair daquela clausura em que ela Mas vivia. assim, esse apoio de fora é muito importante. Mas o principal fator aí era o reconhecimento dela com ela mesma. Sim. Ela sabia o valor que ela tinha, né? Exato, e a transformação pessoal que ela fez, ou seja, ela nunca duvidou dela própria, ela conseguia focar-se no seu potencial, ela acreditava, e esse reforço também veio fortalecê-la, não é? Ou seja, foi todo o contexto, ela com ela própria e com a ajuda desse reforço externo também. E tanto que é que todo o desenvolvimento é de uma transformação pessoal, não é? Tanto que ela passou de empregada a Cinderela, não é? Sozinha. Não é? Então, Um ambiente tóxico que era o que ela vivia com a madrasta e com a irmã. Sim. Aí, deixa eu fazer uma pergunta. A Cinderela, ela passou por grandes humilhações e rejeições. Como uma mulher hoje, as mulheres que estão nos ouvindo, né? Dia 1º de março, a gente vai estar aqui falando sobre essa autoestima, sobre como despertar a sua Cinderela. A Cinderela que está dentro de você. Mas muitas dessas mulheres sofrem com comparações, com rejeições, humilhações. Como é que elas podem conseguir
lidar com isso, superar isso? Ou seja, antes de mais, para nós superarmos uma baixa autoestima, nós precisamos de um autoconhecimento. Ou seja, é fundamental nós sabermos quais são os nossos pontos fortes, quais são os nossos pontos fracos. Como é que nós podemos utilizar isso a nosso favor? Como é que eu posso utilizar uma insegurança que eu tenho a meu favor? Como é que eu posso potencializá-la? Ou seja, eu devo ter consciência de quem é que eu sou. E muitas vezes as pessoas não sabem responder essa questão. Eu costumo perguntar no meu consultório sempre, numa primeira sessão, como é que as pessoas se definem? E é uma pergunta difícil. Sim. É uma pergunta difícil de dar resposta. Então, o autoconhecimento é a base para nós conseguirmos desenvolver uma autoestima. E também a terapia, não é? Que, por sua vez, leva a esta questão do autoconhecimento, a saber fazer espaços com a sua história, com as suas origens, aceitar de onde é que eu venho. Eu não tenho culpa de ter nascido na família que eu nasci, Sim. certo? Mas eu posso aceitar e fazer espaços com a minha história de modo a que eu consiga viver hoje, no presente, uma vida mais tranquila. Sim. Verdade. Para as mulheres que estão nos ouvindo em casa, vamos deixar um recado aqui. O que você fez, o que aconteceu na sua vida, quem você foi, não te define mais. O que te define é hoje. É o que você está fazendo hoje. É a mudança que você busca hoje. É fazer essas pazes com você mesma. É o que a doutora está tentando falar aqui pra gente. Né? Tem muitas mulheres que vivem no passado, que têm essa culpabilidade, carregam rancores e não conseguem se libertar disso. Sim, até porque a maior parte de nós vivemos por fases, não é? Aquela pessoa que nós éramos há 10 anos atrás, aquilo que nós gostávamos de usar, as roupas, os nossos amigos, já não são os mesmos com quem nos relacionamos hoje, não é? Hoje, se eu for numa loja de roupa que eu ia há 10 anos atrás, eu vou escolher uma peça diferente, não é? Ou seja, nós vivemos por fases. Aquilo que nós fomos no passado influencia quem somos hoje, mas não nos define no Verdade. presente. E o que uma mulher precisa para se sentir uma princesa, doutora, hoje? Então, de acordo com um autor que é o Walter Rizzo, que ele tem um livro que é Ame-se a si próprio. É um italiano. Ele defende que existe 4 pilares para a autoestima. Qual o nome do livro? Amar-se a si próprio. Amar-se se próprio. Amar-se a si próprio. E ele defende que nós temos 4 pilares. Um deles é o autoconceito, ou seja, a forma como nós olhamos para nós próprios. Se nós pensamos, eu sou uma pessoa inteligente. Não, eu sou uma pessoa idiota. Ou seja, se eu sou uma pessoa que penso, os meus pensamentos sobre mim própria são negativos, há uma tendência a uma baixa autoestima. Sim. Se esses pensamentos são positivos, então é porque eu estou no caminho certo e tenho uma boa autoestima. Sim. Agora, se nós falamos em algo exorbitante, não é? Que eu tenho aqui uma autoestima, que eu me acho a última bolacha do pacote, não é? Que eu acho que eu sou a melhor, também torna-se algo um pouco narcisista, não é? E nós temos que falar do equilíbrio entre eu reconheço e eu sei quais são as minhas qualidades, mas eu também sei aquilo que eu preciso de melhorar e que devo trabalhar, não é? E ele também defende que o segundo parâmetro o segundo pilar, não é? É a autoimagem, ou seja, como nós nos vemos a nós próprias, não só fisicamente, mas um conjunto. Ou seja, a parte física influencia, mas também todo o conjunto, que acaba por ser muito influenciado pela sociedade, Isso não é? aí. Sim. Isso Desculpa. Não, força. Quando você fala, né, que nós somos muito influenciados pela sociedade, tem muitas mulheres, muitas pessoas, num todo, que dependem da opinião alheia. Elas não têm, não reconhecem o seu valor. É como isso aqui, é como essa garrafinha de água aqui. Eu comprei essa garrafinha lá embaixo, né? Ela custou R$4 aqui dentro, mas lá no sinal de trânsito ela custa R$2. Aqui dentro, no sinal de trânsito, um vendedor descalço, de boné, no calor que está fazendo lá fora, ela custou R$2. A mesma garrafinha aqui dentro, numa lanchonete com ar-condicionado, com cadeirinha, ela custou R$4. Se você for a um aeroporto, essa mesma garrafinha aqui, ela vai custar R$10. Ou seja, você não tem que esperar o valor que as pessoas te dão. Você tem que saber o valor que você tem. Verdade. É como essa garrafinha. Por que o cara lá deu 2, o outro deu 4 reais, deu um valor de R$4 e o outro 10? É o valor que você se dá. Então, valorize-se.
Exatamente. Ou E seja, deixar de se importar, né, com o que as pessoas pensam, Sim. né? Que muitas mulheres querem se igualar, ou então a sociedade cria esse padrão de beleza, que a mulher tem que ser assim, Isso é que a mulher horrível, tem que né? ser assado, né? é de extrema E aí violência. acaba tendo esse problema, até psicologicamente a mulher fica, né? Sim, sim, é muito violento, porque as pessoas idealizam um corpo, por exemplo, não é? Falando na parte física, que ele não existe. Sim. Não é? As pessoas idealizam um marketing é feito para nós desejarmos alcançar uma coisa que não é realista. Isso é uma tirania, né, doutora? Eu acho uma tirania. Com certeza. E é curioso como houve um estudo feito recentemente, assim, há uns anos, que eles pegaram em vários participantes, mulheres, e colocaram, ou seja, cada participante tinha que definir como é que ele se vê a si próprio. Sim. E depois havia outros participantes que definiam e descreviam aquela pessoa. Uhum. O que é que se concluiu? Que a imagem que nós temos sobre nós próprias, ela é distorcida, valorizando e dando ênfase em aspectos que nós nos sentimos inseguras com eles. Sim. Se é uma pessoa que se sente insegura com a perna, ela dá uma ênfase à perna. Então eles concluíram que os participantes que estavam de fora, que descreviam a pessoa que estavam a ver à sua frente, era muito mais realista do que a imagem que a própria pessoa tem. Então, primeiro, a imagem sobre nós próprias, ela já está desfigurada, não é? Se eu tenho uma baixa autoestima, ela já vem com uma percepção um pouco diferente. Sim. E depois eu já me coloco, ou eu já me relaciono com as outras pessoas influenciada por essa imagem que eu tenho sobre mim. Como fazer para distorcer isso na cabeça das mulheres que têm essa autoestima baixa? Autoconhecimento. E nós vamos sempre focar no autoconhecimento. Porque não tem como uma mulher ser confiante, sentir-se segura dela própria quando ela não se conhece. É. Não é possível. Mas você acha que é Muitas capaz dessas mulheres conseguir esse autoconhecimento sem terapia? Sem terapia, eu diria que é possível, mas É, né? acredito que seja difícil. Porquê? A maior parte das pessoas não tiram tempo de reflexão para elas Sim. próprias. Ou seja, eu vou trabalhar, depois eu vou buscar o meu filho, depois já está de noite, entretanto, Nunca não tem dá tempo para ela. Não dá tempo. E o que é que a terapia faz? Ela obriga a pessoa a parar. Não é? Sim. Se uma pessoa realmente todos os dias ela parar e tiver ali um tempo de reflexão, ok, como é que foi o meu dia hoje? O que é que eu gostei do meu dia? O que é que eu gostaria que tivesse sido melhor? Onde é que eu poderia me ter comportado de uma forma diferente? O que é que me disseram que não me caiu tão bem? Porque sempre que existe alguma coisa que não nos cai tão bem é porque toca numa ferida. Ele toca numa insegurança que nós temos. Então, qual é a insegurança que eu tenho associada àquele tema? Porquê é que eu estou-me a sentir assim? Porquê é que eu fiquei zangada com aquele comentário? O que é que realmente eu preciso de mudar? Uhum. Não é? E eu saber identificar... Uma autoavaliação. Uma autoavaliação. Ou eu de criar um tempo para refletir sobre mim própria e se nós pararmos para pensar, não é? Numa visão macro, é importante nós termos objetivos a longo prazo. Sim. E começar a desmistificar, não é? Criar pequenos objetivos para alcançar o grande. E quando uma mulher se para pensar, para refletir e ela consegue criar esses objetivos, a autoestima dela vai se sentindo empoderada, porque tem conquistas, ela consegue, ela vai provando a ela própria que ela consegue. Até porque há uma tendência, não é? Das pessoas inseguras, o que é que elas fazem? Elas tendem a desistir antes de tentar. Verdade. Ou seja, elas nem dão chance de Porque elas conseguir têm errar, alcançar. medo de errar. Na maior parte, elas têm medo de errar, têm medo de se tornar ridícula, têm medo da Ser opinião julgada, alheia, né? de ser julgada. Gente, Isso. mulheres, façam o que vocês gostam de fazer. Tem uma frase da Clarice Lispector que ela diz assim: a minha melhor parte é aquela que eu desconheço. Por quê? Porque aquilo que eu desconheço é o que vai me renovar. Eu não sei se aquilo vai ser bom, mas quando eu começo a fazer, eu vou saber se é bom ou se é ruim, Sim. mas eu preciso Você começar. só vai saber se fizer. Só vou saber se eu fizer. E essas mulheres têm medo disso, de começar, né? E o que é curioso, não é? Ou seja, seria importante elas darem a chance de provarem elas próprias que estão certas, nem que seja Sim. achar, olha, vai dar errado, deixa eu provar que realmente vai dar errado. Sim. Porque não vai acontecer. Se nós pararmos para pensar todos, sem exceção, os nossos medos e inseguranças, eles são imaginários. Eu costumo perguntar sempre, quais dos seus medos se tornaram reais? Se parar para pensar, um último episódio que tenha sentido medo, que tenha sentido uma insegurança, quais desses medos realmente se efetivaram? A gente sofre muito mais por imaginação. Sim, sim, sim. É A Com dor, antecedência, né? exatamente. A dor, o sofrimento, ele está todo na nossa imaginação. Na prática,
os nossos medos não se concretizam. Ele é claramente imaginário, não é? Claro que se eu tiver medo de uma cobra, estamos a falar de outra coisa, não é? Sim. Mas, ou seja, as pessoas criam um cenário catastrófico, Uhum. irrealista, para se autossabotarem. Então Verdade. elas têm que dar a chance de provar que, ok, eu realmente estou certa, eu não consegui, ou afinal eu até tenho competências, afinal eu até consigo. E não há nenhuma exceção. Todas as pessoas que ultrapassam uma insegurança, um medo, elas sentem-se empoderadas. Agora, dependendo do quão grave verdade. é esta baixa autoestima, esse empoderamento pode durar segundos, minutos ou dias, não é? E o objetivo é que a cada conquista realmente a mulher se sinta empoderada e permaneça. Se essa autoestima, se esse empoderamento só dura uns 10 minutos ou 1 hora, então é sinal que nós ainda temos que trabalhar. E a senhora acha que essa falta de autoestima nas mulheres, isso vem lá do berço, isso vem de Sim, pequeno, com certeza. vem da Ou seja, história se familiar, nós pararmos né? se nós- Acaba reproduzindo. O que ela Uhum. vê, o que essa mulher vê em casa, isso pode reproduzir na sua vida. Também, mas eu diria que quando nós nascemos, não é? Dos 0 aos 5 anos, a criança acha-se o centro do mundo. Eu sou Sim. melhor, eu consigo, eu sou o centro, Aham. eu me acho. Qualquer criança dos 0 aos 5 anos, o mundo gira à volta dela. Porquê? Ela ainda não tem consciência das Sim. regras, ela ainda não tem consciência das regras nem do julgamento alheio. Então ela realmente acredita nela própria. Então quem são os principais professores da autoestima? É os pais. É o berço familiar. Sim. Então, se eu tenho uns pais que dão reforço positivo, esta criança realmente tem um potencial de se desenvolver com uma boa autoestima. Agora, se eu sou aqueles pais que, não faças isso porque vais-te magoar. Cuidado para não caíres. Se fores por aí pode dar errado. Ou critica também, né? Ou critica, muito não a é? criança. Você é burro. É, Já cansei isso de aí. ver mãe falando isso às vezes. Isso, também. Dentro do seu burro, É. eu, hein? Não faz nada direito. Aí dá aquele tapão, aí fica assim: você não sabe fazer nada. Eu mando você limpar, você não limpou direito. Olha essa letra, como é que está horrível. Verdade. Só Críticas, destaca né? as partes negativas. É né? de uma extrema violência. Ou então elogia os filhos dos outros e o seu mesmo você não dá importância, É o né? pior. A comparação realmente acaba com a Sim. autoestima de uma criança. Ou então até entre irmãos, né? Que tem muito tem isso essa questão também. de irmãos, né? Assim, nós- Seu irmão é assim, você não é, né? Essa comparação familiar, né? Da própria casa isso você também já não vê é isso. legal. Não. E nós somos todos diferentes, ou seja, é natural que enquanto irmãos nós sejamos diferentes. A questão aqui é, o que é que eu posso dizer para valorizar uma característica do meu filho sem rebaixar-o, sem desvalorizar o irmão? Sim. Eu posso dizer, olha, realmente foi muito boa a forma como comunicaste, ainda bem que tiveste coragem de enfrentar e de assumir o teu erro. E eu posso me virar para outra e dizer, olha, é muito bom e é muito importante a tua capacidade de introspeção. Sim. De agora conseguires pegar nesta situação e pensar sobre o teu comportamento. Sim. Ou seja, eu integro sempre um com o outro, Sim. não é? Sem discriminar. Sim. Ou seja, o terceiro pilar que nós iríamos falar é o autorreforço, ou seja, a capacidade de nós nos reforçarmos, ou seja, de nós realmente olharmos para nós próprios e percebermos, nós conseguimos, não é? Sim. Nós temos as 5 linguagens do amor, não é? Que é a forma, ou seja, como nós gostamos de ser tratados e como é que nós demonstramos amor ao nosso parceiro, que poderá ser através de um tempo de qualidade, que poderá ser através de presentes, poderá ser através de um ato de serviço, do toque físico ou de palavras de afirmação. E essa é a forma como nós demonstramos amor para o nosso parceiro. Geralmente predomina uma destes 5 aspectos. E o mesmo acontece com o nosso parceiro. E poderá não ser o mesmo. Aquilo que eu valorizo poderá não ser o mesmo que o meu parceiro. Mas a verdade é que nós temos a tendência a fazer isso para as pessoas que nós amamos. Verdade. Ou damos um presente, ou damos um mimo, ou gostamos mais de ficar agarrados, não é? Ou seja, dependendo da pessoa, ela demonstra de uma forma diferente. E o objetivo do autorreforço é nós termos a capacidade de fazer isso connosco próprios. Ou seja, despender tempo de qualidade sozinhos, ter a capacidade de nos autopresentearmos, ter a capacidade de, ok, eu também mereço um dia sem fazer absolutamente nada. Porque, doutora, a gente vê muito isso nas nossas casas. A mulher, ela arranja tempo para cuidar da casa, ela arranja tempo para cuidar do marido, para cuidar dos filhos, até dos seus pais. Arranja tempo para trabalhar, dedica tempo para o trabalho, que muitas das vezes ela sai de casa para trabalhar, Verdade. mas ela não tira um tempo para ela. Né? Ela não tira o tempo para ela. Por isso, quando vocês perguntaram, até que ponto uma mulher consegue realmente se superar sozinha?
A pergunta é, ela está disposta a isso? Porque para fazer aquilo que nós queremos, nós sempre conseguimos arranjar um tempo. 10 minutos do nosso dia, significativo, temos 24 horas. Sim. A grande questão é que a maior parte das pessoas não sabe organizar a sua vida, o Sim. seu dia a dia. Não há uma característica mesmo. Criar uma não- rotina de qualidade, né, Sim, doutora? as pessoas conseguem criar uma rotina, mas elas não criam uma rotina em prol do seu bem-estar. Sim. Nós não temos como ajudar o próximo quando nós estamos bem connosco próprios. É impossível. Eu não vou dar a educação que eu idealizo e que eu desejo ao meu filho se eu não tenho um tempo para estar sozinha, para fazer coisas que eu gosto, para me sentir bem. Porque eu já estou cansada, eu estou esgotada do trabalho. Eu chego a casa cansada, ainda vou cozinhar, mais cansada vou ficar. Sim. Aí fico com menos paciência, acabo por me exaltar mais facilmente. A minha filha vai sofrer com isso, não é? Você ainda Ou tem que seja, dar atenção para a filha, ver o trabalho de dever de casa, o marido que quer Marido. você acha comer que você vai fazer bife. com qualidade? Você acha que você Não. vai dar esse suporte ao seu É. filho com qualidade? Não vai. Não vai. Então a questão é até que ponto é que a mulher está disposta, a mulher ou quem for, não é? Está Sim. disposta a dedicar um tempo para esse autoconhecimento. Não é? E o outro reforço, ele foca-se aqui em 3 aspectos, não é? Que é realmente a capacidade da mulher se elogiar, de reconhecer as suas qualidades. Ela foca-se também nessa capacidade dela ter um tempo de relaxamento, um tempo de qualidade, um tempo de reflexão e, sobretudo, ela conseguir se presentear, não é? Ou seja, se eu conseguir atingir um objetivo que eu tinha, eu vou ouvir uma música que eu gosto, eu vou ao cinema, eu vou levar uma massagem. Isso é muito bom, né? É. Eu vou contar uma experiência aqui, vou compartilhar uma experiência. Há uns anos atrás, eu achei que isso nunca fosse acontecer comigo, tá? Eu tive uma crise de depressão. Poucas pessoas sabiam disso ou sabem, porque eu não compartilhava isso com ninguém. Algumas pessoas do meu trabalho, porque eu precisava falar, porque às vezes eu chegava muito mal. Algumas pessoas, poucas pessoas da minha família. Foi uma crise assim que de eu ligar para uma prima que é quase irmã e eu falava assim, Adriana, eu estou debaixo da cama nesse momento. Mas por quê? Eu falei, não sei, é um medo que me tomou. Mas isso era fruto de excesso de trabalho, excesso de preocupação. A gente às vezes acha que é Mulher Maravilha, né? E aí a gente quer resolver tudo para todo mundo. E você acaba, é o que você está falando. A gente acaba esquecendo da gente. E aí ela falou assim, ela falou igual a Jojo Todinho, ela falou assim, para de palhaçada, levanta daí, vai, isso é psicológico. E eu não Fala conseguia, isso, né? e eu não conseguia. Aquilo para quem tá de fora é muito fácil, mas a gente quem já passou por isso, e aí foram longos tratamentos até que um dia eu acordei, olhei pro espelho, eu tava assim, feia, sabe, maltratada. Eu falando comigo, meu Deus, como você tá feia, como você tá maltratada, emagreci, aspecto envelhecido. E eu olhei e falei assim, essa não é a Cleide, essa não sou eu. E a partir dali eu comecei a buscar ajuda. Psicólogo, academia, o psicólogo falou, você tem que ir pra academia fazer as coisas que você gosta. A primeira coisa que ele falou, vai fazer as coisas que você gosta. E aí eu comecei a fazer. Comecei a buscar apoio na rede de amigos, comecei a ir para academia, comecei a ouvir as músicas altas, as músicas que eu gosto bem alta e comecei a reagir. Se nós esperarmos para analisar por detrás de uma depressão, houve sempre uma mulher capaz de fazer tudo. Um super homem, super mulher, não é? Verdade. Que era capaz de fazer tudo. Tinha uma vida extremamente ativa, desempenhava várias funções, até que chegou a um limite que ela realmente não aguenta mais. Se esgota, né? Leva a um esgotamento, porque requer muita energia. Sim. Nós temos que respeitar o nosso corpo. E foi aí que começou o processo, não é? O que é que eu gosto de fazer? O que é que eu sinto prazer? O que é que me faz sentir bem? E nós recomeçamos. Agora, qual o principal objetivo? Manter isso a longo prazo. Ou seja, não vai haver nada na sua vida, ou não deve haver nada na É sua um vida processo. que seja uma prioridade do que o seu bem-estar. É verdade. É um processo. E como você falou, quando nós decidimos fazer isso, e quando nós passamos por essa tempestade, a gente é libertador. Você sabe, você olha para o lado e fala assim, caramba, passou. Eu não morri, sobrevivi, estou aqui firme e forte. E aí você olha para trás e fala assim, eu não me permito mais ir para aquele lugar que eu estive. Ir para a caverna. Eu não me permito mais. E aí eu lembro que do ano passado para cá, como você falou também, o autoconhecimento, eu comecei a ler muito, muito, na minha cama, assim, na cama da minha filha, aliás, né? Tem uma cama vazia lá no quarto da minha filha.
Tá cheia de livros. Eu comecei a ler. Eu comecei a ouvir muito sobre isso e é libertador. Pô. É libertador. Outra coisa também que eu tive uma experiência muito grande foi a fé. A minha fé estava adormecida. Até isso a gente perde. A gente perde tudo. Quando a gente está lá naquele lugar, lá naquela caverna, vamos chamar de caverna, a gente perde tudo. A autoestima, a gente perde a fé, a gente perde a nossa identidade. E aí, depois também que você recupera, que você renasce das cinzas, como a Fênix, é libertador. É maravilhoso. Uhum. E é curioso como nós realmente somos capazes, só depende de nós, não é? Da nossa força de vontade e de reconhecermos que precisamos de ajuda. Porque há muitas pessoas que estão nessa posição e Sim. elas não procuram ajuda. Verdade. Elas deixam-se ficar, esperam que o tempo passe, vai melhorar. E Cada depois... dia vai aumentando cada vez mais isso, né? Sim, Vai porque se uma afundando, depressão, né? ela começa com... Primeiro, sempre que há uma depressão e se pergunta o que é que você faz hoje, no seu dia-a-dia, que você sente prazer? O que é que você gosta? Qualquer pessoa que sofra de depressão, ela vai dizer, quando era mais jovem eu gostava de fazer isto, mas hoje eu não faço nada. Ou seja, ela sempre deixou de desenvolver ou desempenhar uma atividade que era prazerosa para ela. Ou seja, ela abdica do bem-estar e naquela fase da vida dela, ela simplesmente dedica-se aos outros. Ao trabalho, à empresa, porque quem está a enriquecer é a empresa, não é ela. Verdade. Muitas vezes sem algum reconhecimento, sem uma valorização. Portanto, ela dedica-se a uma empresa, dedica-se à casa, dedica-se aos filhos, dedica-se à vizinha. Está disponível sempre para os outros E para ela, né? e para ela. E algumas delas também não acreditam nessas mudanças, não, tá? Você vai falar, às vezes você quer ajudar. A gente acaba atrapalhando. Porque a gente quer ajudar, fala assim, poxa, você precisa mudar, você precisa sair de casa, fazer as coisas que você gosta. Eu não posso, eu não consigo. Eu sou assim. Eu sou assim, é a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Eu sou Gabriela. É verdade. Sai daí, menina, desperta essa Cinderela. Você não é Gabriela, não, você é Cinderela. É isso verdade. Você tem que buscar essa autonomia, buscar se valorizar, se amar. É por aí. Verdade. E passando para o quarto pilar, portanto, Sim. que o Walter Rizzo fala e que é o último, ele fala sobre a autoeficácia, ou seja, o quanto nós nos aceitamos e confiamos na nossa capacidade. E aí vem a fé. Eu sei que vai dar certo, eu sei que eu vou conseguir, eu sei que eu tenho potencial. Existe uma chance de dar certo, eu confio em mim. E as pessoas que não têm esse tipo de pensamento, elas entram num ciclo vicioso, onde elas ficam na zona de conforto, não procuram novos desafios, evitam enfrentar problemas, não é? Ou seja, se há alguma coisa que as incomoda, elas não enfrentam. Elas procuram uma forma de se isolar e evitar lidar com aquele problema. Ficando sempre naquela bolha, naquela zona de conforto, não há desafios novos, o dia a dia é sempre a mesma coisa e ao longo do tempo elas vão se isolando cada vez mais. Vão adoecendo. Exatamente, ou seja, cada vez mais elas fazem menos. E vem de novo aquela questão que elas desistem antes de De tentar. começar, né? Antes de começar, elas já sabem que não conseguem, que não é possível. Por isso que eu acho importante compartilhar essas experiências. Eu tenho uma amiga, vou citar aqui o nome dela, que eu falei que eu escrevi aqui, o nome de um montão de amigas, mas não vai dar tempo de falar. Mas é Jaqueline Constantino e a Rafaela Jordão, duas grandes amigas minhas de lá de Angra. As duas tiveram uma transformação. A Jaqueline era aquela dona de casa, muito caprichosa, gostava de fazer artesanato, mas ela queria mais dela e ela compartilhava isso comigo. Aí eu falava assim, vai fazer uma faculdade, vai estudar. E os filhos já crescidos, né? Eu vou ver um dia. Fez de português. Aqui, meu diploma, já fiz. Eu falei, então tá, então vamos agora ver uma escola para você trabalhar. Aí conversei com alguns amigos, tá? Ela foi trabalhar comigo. E depois começou a fazer concurso, passou. E ela tem uma cabeleira cacheada. Aquela cabeleira dela era um rabo de cavalo, era uma cabeleira. Depois que ela despertou a Cinderela, menina, aquela cabeleira dela, ela soltou, tá com brilho, ela botou umas roupas coloridas, tá malhando, andando de patins. Quando ela começou a andar de patins, quando ela começou a postar, eu falei, ela vai tomar um tombo. Ih, tá dando um show. E ela levou muitas amigas que estavam adormecidas, desanimadas. Muitas começaram a acompanhar e formaram um grupo.
Legal. Então, assim, é muito importante a gente compartilhar essas mudanças, porque algumas de nós, algumas mulheres que estão em casa, Incentivo, né? incentiva, precisa sempre- saber disso, sim. né? Nós sempre influenciamos É aqueles que verdade. estão Sim. mais perto de nós. De alguma forma, sempre influenciamos, Sim. não é? Ou seja, se eu começo a fazer alguma coisa diferente, você motiva os outros para o fazer. Sim. As pessoas procuram, elas se inspiram umas nas outras. E isso é algo positivo, Isso não é? é bom. Porque é sinal Sim. que nós conseguimos Sim. não só evoluir, mas ajudar o outro, O outro. também a se transformar, a procurar É. coisas que se sentem melhor, mais prazerosas, não é? Que se sentem melhores também. Verdade. É. Ô, doutora, quais são os sinais que essas mulheres vão apresentar, né, quando é confirmado que houve essa transformação com elas? Uma mulher, ela vai saber que houve uma transformação com elas quando ela não ficar na incerteza de tomar uma decisão. Eu sei o que eu quero. Eu sei para onde é que eu vou. Eu não vou ter insegurança, eu não vou precisar de pedir opinião aos outros, eu não vou precisar de conversar. Uma mulher porreta, que É a uma gente mulher diz aqui. confiante, não é? É uma mulher confiante, ela sabe o que é que ela quer. E, portanto, ela não se vai comparar com as outras pessoas, ela não se vai sentir insegura, ela tem uma confiança extremamente decidida, não é? Eu sei qual é o meu objetivo, eu sei o que é que eu preciso para alcançar aquele objetivo e eu vou-me focar única e exclusivamente no meu processo. Ela está focada naquilo que é dela. Porque, por exemplo, existem muitas mulheres, não é? Isso acontece muito no meio corporativo, em que elas acham, ok, surgiu uma nova oportunidade. Mas ela não é para mim, ela é para o meu colega. Porque o meu colega, ele tem mais chances de conseguir e, enfim, existem vários motivos para que ele consiga alcançar esse patamar, não é? E uma mulher que ela sente-se confiante, ela tem a certeza que tem chance. Poderá Sim. ser ou não, mas ela tem a certeza. Eu tenho a mesma chance. Se ele consegue, eu também consigo. Verdade. Então existe uma possibilidade de alcançar. Tem um filósofo brasileiro, escritor também, o Sérgio Cortella, Mário Sérgio Cortella, ele fala muito sobre a síndrome do possível. Você vai conversar com alguém e fala assim: você não acha que você deve melhorar um pouquinho, ir para uma academia, melhorar sua alimentação, ou ler mais um pouco, fazer as coisas que você gosta? É possível. Quando fala assim é possível, é porque não vai fazer, né? Não vai fazer. Toda vez, o que você está fazendo no seu trabalho? Faço o possível. Então não está fazendo o melhor. Verdade. Então, assim, às vezes a gente não consegue fazer o melhor pra gente. Você faz para todo mundo, menos para você. É preciso fazer o melhor para você. nós. É olhar para o espelho e falar o que eu quero, o que eu posso fazer. Fazer o melhor com o que você tem. Também não tem que esperar ter uma situação melhor. Ah, não, quando eu estiver ganhando um pouquinho mais de dinheiro. Não, e se eu tivesse... Se eu tivesse, não. Faça o melhor na condição que você tem hoje. Hoje é. Até que você tenha o melhor para fazê-lo. E aprender a aceitá-lo, não é? Porque as pessoas muitas vezes não aceitam, não é? Sim. Elas não conseguem aceitar o elogio, elas não conseguem aceitar que são capazes, elas não buscam novos desafios e é isso que nos faz transformar e estar em evolução, não é? Ou seja, e é curioso, não é? Porque muitas pessoas falam do aspecto físico, quando nós falamos de autoestima, há uma associação direta à imagem física, mas ela vai muito além, não é? Uma mulher, ela sente-se empoderada em termos cognitivos, em termos de estímulos fora da aparência física, como foi esse exemplo do meio corporativo, não é? Uma pessoa com baixa autoestima olha-se dessa forma e ela não necessariamente está a pôr em causa o seu aspecto físico. Sim. Então, tudo aquilo que nós pensamos sobre nós próprios, como nós nos posicionamos, ou seja, vamos à procura de ler livros, vamos à procura de conhecimentos, de workshops, de formações, de coisas para evoluirmos, Agregar valores. agregar né? valores, Sim. sentimos empoderadas. E uma mulher com uma baixa autoestima, ela evita fazê-lo. Porque cria desconforto, porque ela não vai conseguir, porque vai haver pessoas melhores, não é? Então voltamos sempre a esta questão da comparação. Sim. E quando você está falando muito do desconforto, né? Tem uma frase do treinador Bernardinho, do voleibol, ele diz assim: aos campeões, desconforto. Ou seja, tudo aquilo que você almeja, os objetivos que você tem, vai trazer desconforto, não tem jeito. Sempre. Entendeu? Sempre. Porque todos esses sacrifícios, não vamos chamar de sacrifício, esse treinamento vai trazer para você o que você quer, a sua vitória. Vai trazer para você o seu presente que você tanto almeja. E vai sempre haver pessoas, sem exceção, que vão falar mal.
e pessoas que vão falar bem. Sim. É o que mais tem, né? Não, Vamos sim, botar assim. até porque se nós pararmos para pensar, a sociedade, o que é que ela gosta? Ela gosta de fofoca. É. Ela gosta de Fofoca. tudo o que dá errado. Verdade. Se nós dermos um conteúdo que agrega, É. não, as pessoas, ok, você vai ver ali talvez um número de visualizações muito baixo. Se bota um tema polémico, É. vir ali. Com Deixa eu fazer uma certeza. fofoca, falando de fofoca. Vamos. Na minha rede social, anteontem, 6 horas da manhã, eu no ônibus para ir trabalhar, e tô olhando lá, né? Tinha postado algumas coisas do primeiro episódio do podcast, e uma pessoa colocou assim, muito fraquinha, nem seguidor você tem. Aí eu, ok, continuo linda e maravilhosa. Porque assim, olha o trabalho que a pessoa tem. 6 horas da manhã falar isso para você. Tanta coisa para você incentivar o outro, para né, o outro ter um dia mais feliz. Isso também para mim não fez diferença. Eu não sei como você faz em Portugal, mas aqui a gente faz assim, ó, nem ligo. Bate o ombrinho assim, olha, nem ligo. Beijinho no ombro, né? Beijinho no ombro. Mas aí está, ou seja, há sempre pessoas que vão falar mal. É. Se nós pararmos para pensar, o que é que uma pessoa, qual é o estado emocional de uma pessoa que despende um momento do seu dia para criticar, Não para é? comentar, não é? Ou seja, se ela não gosta, ela simplesmente passava, Sim. não é? Mas Não precisa nós- assistir. Faz a Mas questão isso é de bom comentar, sinal. né? É, exato. É sinal que é É. especial. Se não fosse especial, a pessoa verdade. não teria tempo. E um para momento isso. desse tão especial, quanta coisa boa a gente está falando para as pessoas que estão em casa, né? Uhum. Para quem quer aprender, para quem quer ter um conteúdo de qualidade. Então, se não está gostando, por que está assistindo? Uhum. Pra E o né? principal objetivo, não é? É agregar as pessoas que se interessam pelo Sim, tema, não é? Ou sim. seja, se a pessoa não interessa, não tem necessidade de estar. Infelizmente, nós temos uma opção no Instagram que é seguir ou deixar de seguir. É. Ou ocultar, ou seja, pedir realmente para não aparecer nada sobre aquela pessoa. Então, nós conseguimos filtrar o que é o tipo de conteúdo que realmente nós queremos, o que é que nos interessa, o que é que nós queremos consumir. Portanto, a pessoa que faz este tipo de comentário, ela consome. Ela está lá, ela está presente, ela está a ver, se calhar está-nos a ver agora a ter uma conversa, não é? É Ou verdade. seja, falem o que quiserem, mas falem de mim, falem não é? de Ou mim. seja, É. E nós somos muito democráticas, né? Porque, assim, eu adoro quando alguém vai lá e fala assim, Cleide, melhora um pouquinho. No primeiro episódio, eles falaram assim, você estava muito dura. Falei, ai, gente, é muita câmera, né? Você gaguejou, normal. O que mais? E aí a gente Porque- vai procurar, né? Lá no A gente décimo, vai vocês se vão ver que vai estar tudo aperfeiçoando. bem, É, tá? até Mas porque- enquanto isso... é uma diferença muito entre a realidade. Mas eu adoro, não é? eu adoro esse tipo de crítica, porque a gente vai melhorando, Evoluindo, né? A claro. ideia é melhorar, Mas ser esse- melhor do que ontem. É. Exatamente, e buscar novos desafios é isso, é dentro daquilo Sim. que eu faço, o que é o melhor que eu posso fazer, como é que eu posso evoluir, só que há uma grande diferença, você está fazendo. Quantas pessoas desejavam fazer e não E não têm coragem para o fazer? É. Ou seja, vamos sempre bater, ok, não está a despertar a Cinderela. E aqui nós estamos, independentemente das inseguranças que surgem para conseguir um espaço, para conseguir expor os seus ideais, não é? Requer um esforço, requer uma ação por detrás, não é? Eu citei o nome da minha segunda amiga, Rafaela Jordão. Rafaela Jordão tinha um problema de obesidade. Esse problema trazia para ela pressão alta, açúcar alta, ela vivia cheia de problema. Andava com um rabinho de cavalo lá no cantinho, tal, tal. Aí o médico falou assim: você precisa se cuidar, você tem que fazer uma bariátrica para sua saúde, porque a coisa tá séria. Ela fez, menina, pensa no mulherão porreta. É. Bom, Tá, isso é tá bom. linda, sabe? Tá linda, assim. E ela gosta de um óculos, daqueles óculos bem grandes, né? Aí no outro dia a filha dela falou assim: mãe, pra que esse óculos? Ela, ai, eu tô sentindo poder. que bom! E eu acho isso muito legal, sabe? Esse despertar, Aham, sim, sim, esse encorajamento. Uhum. Porque essas atitudes levam outras pessoas a se Exatamente. encorajarem também. Se bem que eu acho que há aí um aspecto que é importante ter sempre como uma alerta, não é? Porque a maior parte, ou seja, quando nós desejamos uma transformação física, é importante nós cuidarmos da nossa autoimagem e ir atrás daquilo que é possível. Agora, sempre que nós falamos de uma cirurgia, é importante e é preciso ter muito consciente. Sim. Há uma necessidade de uma autoavaliação até que ponto, se eu atingir aquilo, realmente eu vou me sentir melhor. Porque há muitas pessoas que vão em busca de uma mudança, não é? Eu queria ter um nariz mais longo, eu queria ter... Ou seja, elas vão à procura de intervenções um pouco violentas e não alcançam aquilo que desejavam, continuam frustradas, com uma baixa autoestima. Aliás, houve uma pessoa aqui no Brasil famosa, que eu não me lembro o nome, acho que era uma atriz, que ela era mulher e ela decidiu fazer uma operação para ser homem. É a filha da Gretchen. Como é que é o nome dela? Ah, Tami. A A Tami. Tami. Ah. E depois se suicidou.
Não, A Tami? não. Então não é, Não, nós essa estamos a falar da não. mesma pessoa. Eu não me não, lembro, desconheço. eu não me lembro o nome, mas enfim. A Aham. Tami é bem É resolvida. uma coisa que poderá ou não acontecer. O que eu quero dizer é que é importante fazer-se uma avaliação até que ponto realmente, ou seja, neste caso, não é? Sim. A mudança de sexo realmente vai resolver os problemas. Sim. Sim. Porque na altura foi muito polémico, porque esta pessoa enfrentou outro tipo de problemas que, enquanto mulher, nós não temos. Sim. Não é? Ou seja, ser homem também implicam outras questões sociais que nós nunca na vida precisamos de lidar com elas. Ou seja, nós temos que definir qual é que é o limite. Será que se eu vou investir na minha imagem, eu vou na academia, eu vou fazer atividade física, eu vou realmente pôr um botox, tudo bem, eu sinto-me melhor, sinto-me empoderada, maravilhoso. Agora, eu vou à procura de transformações que realmente vão me ajudar a me sentir melhor ou vão camuflar outro sintoma. Isso aí. Uhum. Porque às Qual vezes é a está origem? interno, né, doutora? O problema está interno. E às né? vezes essas pessoas nem sabem que tem esses Verdade. problemas, né? É o que você Sim. está falando. É um tratamento a longo prazo, com especialistas de renomes, especialistas que realmente saibam o que estão fazendo, né? Porque a gente também vê muitos especialistas que acabam atrapalhando, né? E é muito importante buscar essa identidade, Sim. né? Uhum. Muito importante. Sem dúvida. Vamos lá, então. Antes de terminar aqui a nossa entrevista, eu quero deixar aqui alguns agradecimentos. Uma amiga minha lá de Angra, do bairro Balneário, Salão Veras. Eu falei para ela, olha, eu vou falar de você lá, porque ela deixa as mulheres lindas e cheirosas. Lá no Salão Veras, fica lá no Balneário, na rua José Elias Raba, número 150, loja 7, de terça a sábado, de 9 às 18. Lá tem Mary Kay e Natura. E as mulheres chegam lá para arrumar o cabelo, saem com o cabelo arrumado, unhas feitas, cheirosas, e esvaziam, porque se tem um lugar que você esvazia um pouquinho a sua cabeça, é salão de beleza, né? Salão. Você faz aquela fofoca, ri, conversa. Depende da perspectiva, não é? Ou seja, nem todas as pessoas vivenciam dessa forma, não é? Aliás, é muito comum e já me aconteceu várias vezes pacientes falarem exatamente o oposto, que é sempre que eu vou para o salão de beleza eu sinto que eu estou a perder tempo. Eu sinto meu que não é um Deus. momento de autocuidado, eu não quero saber dos temas que Ai, são eu abordados. adoro. Não é? Ou seja, depende, a percepção de um autocuidado, do que nos faz sentir bem, ela varia de pessoa para Sim. pessoa, não é? É. E eu gostaria de terminar deixando aqui uma frase de reflexão que eu gostava que realmente que as pessoas, e sobretudo quem se sente inseguro, levasse Pode para olhar ali para aquela refletir. câmera lá. É? É. Não há nada neste mundo que nos magoe mais do que os nossos próprios pensamentos. Ou seja, aquilo que nós pensamos é sempre na nossa cabeça. E não há nada que seja mais violento do que aquilo que nós pensamos sobre nós próprios, os cenários que nós criamos sobre os outros, os cenários que nós imaginamos que vamos ter que enfrentar ao sair da nossa zona de conforto. Da mesma forma que não há nada no mundo que nos pode curar mais do que os nossos pensamentos. Ou seja, pensando de forma positiva, indo buscar soluções, focando-se em estratégias para ultrapassar essas inseguranças. E, portanto, seria algo que eu gostaria de deixar realmente para refletirem. Procurem o autoconhecimento, procurem formas de tornar os vossos pensamentos mais positivos, tentando, ou seja, independentemente do pensamento negativo surgir, encontrar formas de, ok, por quanto tempo eu vou ficar a pensar negativo? Eu vou criar aqui uma meta. O pensamento vem, eu deixo-o entrar. Mas e como é que seria se eu pensasse que vai dar certo? O que é que eu posso fazer para realmente dar certo? Não é? Então, Isso é muito bom. sim. É libertador. Aí você falou aí de uma frase, deixa eu falar uma aqui também. Do Albert Schweitzer. Ele é um filósofo alemão e médico também. Ele diz o seguinte: a tragédia não é quando um homem morre, a tragédia é quando morre. Desculpa, deixa eu voltar aqui, peraí. A tragédia não é quando o homem morre, a tragédia é o que morre dentro de um homem quando ele está vivo. É você deixar morrer seus sonhos, é você deixar morrer sua alegria, é você deixar de viver, né? Na verdade, é você deixar de viver a sua vida, não é? Porque se você continua É. vivendo para os outros, É, não é? Há uma isso é tendência verdade. que continua vivendo para o outro, ao serviço do outro. Não é? E aqui continua, Viver aproveita, para si, vive né? para ti, não é? Isso é muito bom. Sim. Meninas,
Meninas, só meninas não, né? Porque tem outros nos assistindo. A gente está falando aqui de autoestima e serve para você também. Não só para as Cinderelas, mas para os príncipes. Sim, Verdade. até porque é muito comum e é impressionante, ou seja, há um mito por detrás da autoestima que é muito curioso. Todos os homens, não é? Como eu falei, independentemente das idades e do sexo, apresentam sintomas de baixa autoestima. Mas é muito mais difícil, ou seja, a consciencialização é muito mais comum nas mulheres do que nos homens. Ou seja, eles apresentam sintomas, mas não se identificam como, eu tenho uma baixa autoestima. Mas está tudo bem, não é? Ou seja, está tudo bem nós assumirmos, só assim é que conseguimos mudar e trabalhar para que seja diferente. O primeiro passo é reconhecer. É uma questão cultural, né? Porque homem não chora, É. homem não pode ficar triste, o super-herói. Não, é gente como a gente. Todo mundo aqui é igual, todo mundo tem coração, todo mundo tem fase boa, fase ruim, né? Tem vontade de chorar, vontade de compartilhar. Então, assim, não só para as Cinderelas, mas para os príncipes também. Então, procurem melhorar. Eu vou pedir uma coisa para você que está aí em casa. Olha, quando chega, vou deixar um exercício para casa hoje. Quando chegar em casa, depois a doutora Dânia vai corrigir se eu estiver errada, que a doutora aqui é ela. A gente está compartilhando as experiências. Quando você chegar em casa, olha para depois que acabar essa nossa entrevista aqui, você vai olhar para o espelho e vai perguntar assim: quem sou eu? Qual é o valor que eu tenho? E vai pensar nisso todos os dias, até você obter essa resposta. Até você despertar a Cinderela que está aí dentro de você. Agora. Desperta, Cinderela. Temos aqui um alerta, não é? Porque quando nós vivemos uma vida inteira em busca de uma resposta para quem é que nós somos, não é? Porque como nós vivemos por fases, os nossos valores vão mudando. O valor que eu tinha há 5 anos não é o mesmo que eu tenho hoje. Eu posso priorizar alguns valores, mas nós vamos mudando. E essa consciência de quem sou eu, sem dúvida, é fundamental para nós alcançarmos aquilo que nós desejamos. Verdade. E vivermos de acordo com os nossos valores. Porque muitas vezes nós não vivemos de acordo com os nossos valores. Nós sabemos que eu gostava que fosse assim, mas eu não priorizo dessa forma. Eu não priorizo aquele meu valor, mas eu gostaria que assim fosse. E se calhar sou capaz de desvalorizar alguém que tem esse valor. Porque quando nós olhamos para alguém com sentimento de aquele sentimento de competitividade, aquelas pessoas que nos incomodam, é porque elas têm alguma característica que nós gostávamos muito de ter e não ela tem de uma né? forma, ela tem com muita ênfase. É uma pessoa que tem mesmo assim, de uma forma gritante, um aspecto que para nós é de extrema insegurança. E isso acaba incomodando a outra pessoa, né? Sim, Vamos dizer sim. assim, né? Se sente incomodada com isso. Bom, então nós vamos agora antes da gente finalizar aqui com as rapidinhas, nós vamos fazer umas perguntas rapidinhas para você, Dânia. Eu vou deixar aqui um abraço. Eu queria deixar para todas vocês, amigas que trabalham comigo, amigas mulheres, porque hoje a gente está aqui especificamente falando do tema Desperta Cinderela. Vou deixar aqui para Viviane Siqueira, Giz, Monique Araújo, Adriana Parracho, Verônica Correia, Kátia, Rosana, quem mais? Minha mãe linda e maravilhosa, Mercedes, minha irmã Cláudia. Tem um montão de mulheres que eu gostaria de estar aqui dando um beijo no coração, agradecendo, porque é meu grupo de apoio. E pedir a todas vocês que estão aí para nos acompanhar, tá? Chegar lá no Instagram, Elas Perguntam Podcast. Essa entrevista vai estar no YouTube. Se gostou, nos siga e compartilhe. E vamos para as rapidinhas? Vamos. Então vamos. Então, doutora, vamos lá. Eu moro em Portugal, você mora em Portugal. Mas e o Brasil para você? O que você tem de falar do Brasil? Então, eu tenho mais experiência com o Brasil fora do Brasil do que no Brasil. Ou seja, eu estou aqui há muito pouco tempo. Tem uma semana, mais ou menos 2, que eu estou aqui no Brasil. Já está definitivo aqui, não? Não é definitivo, é de passagem. Ah, sim. Eu tenho um projeto que se chama More Mental Health, em que o principal objetivo... Qual o nome? More Mental Health. Qual é Mais saúde mental, em português. Paz, saúde mental. Só que em inglês, porque o projeto é internacional. E o que é Sim. que ele visa? Ele visa levar um desenvolvimento, ou seja, mais saúde mental, a comunidades. Então, o projeto é local, são pequenos projetos que eu vou desenvolvendo em diversas partes
do mundo, não é? E esse projeto ele surgiu em Portugal, eu comecei a desenvolvê-lo em Portugal. Ao longo do último ano eu estive na Ásia a desenvolvê-lo, ou seja, passei por países como a Tailândia, a Ásia, a Indonésia e Vietnã, em pequenas comunidades, sempre com esse objetivo de levar algo da saúde mental a uma comunidade específica, Bacana. que já entrava em contato, Maravilhoso sim, isso. previamente. E agora o principal objetivo é trazer isso para cá, na América do Sul. Ou seja, os projetos estão a surgir, estamos a começar, então é sempre com um propósito, não é? A minha vinda é sempre com propósito. Eu não consigo pensar, ok, quanto tempo eu vou ficar? Eu sei que o meu objetivo é, quando o meu propósito estiver concluído, ok, eu estou disposta a seguir, não é? Então, eu acho que há muita diferença entre o Brasil e Portugal, assim, num primeiro impacto, sobretudo em termos de infraestrutura. A diferença é gritante. Mas eu preciso de um pouco mais de tempo aqui para realmente formar uma opinião Sim. sólida sobre. Mas no Brasil já tenho uma comunidade muito grande de brasileiros e, portanto, todo o meu conhecimento sobre o país vem de indicações. Eu tenho uma lista imensa de várias páginas de locais para conhecer, para visitar, porque todas as Angra dos pessoas... Reis está na sua lista. Com certeza. Já está na minha lista. Mas olha só, um passarinho me contou que essa moça portuguesa foi para Apoteose e sambou. É mesmo? E aí? Foi uma experiência interessante, sim. Legal. Foi maravilhoso. Eu venho de uma ilha onde tem uma festa inspirada no carnaval daqui, que não é igual. Aham. E tem o carnaval e tem a festa da flor. E eu sempre participei, desde criança, nesse desfile da festa da flor, que é no mesmo registro. Tem um carro alegórico, tem as roupas idênticas, tem uma coreografia. Então, estar na Sapucaí foi uma experiência, assim, do nível realmente, ou seja, o sonho é chegar lá, não é? Então foi uma experiência muito, muito interessante, foi incrível. Mas confesso que assistir é outro nível, não é? Se eu conseguir ver todo o espetáculo. Porque isso foi uma coisa que eu não estava à espera, não é? Se você participa, você não pode assistir. Sim. Ou melhor, tem que comprar um bilhete e depois vai para as bancadas Participar foi bem melhor. e assiste, sim. Não, eu achei que as duas experiências foram ótimas, mas foram diferentes, não é? Mas adorei, com certeza. Que Foi bom. uma experiência Um gira. prato português e um prato brasileiro. Comida gostosa. De Portugal e do Brasil. Ok. Então, o mais tradicional em Portugal é o bacalhau, não é? Mas é uma comida que eu adoro mesmo. Ou seja, o bacalhau com natas é algo que eu adoro. É uma comida assim muito, muito gostosa. E aqui no Brasil, uma das coisas que eu adorei comer foi o aipim com carne seca. Maravilhoso. É muito bom. Adorei. O açaí sim. também, você falou Não, que gosta muito açaí do sim, açaí, não. né? Açaí é a minha perdição. Aliás, lá já em Portugal eu consumia muito açaí. Açaí é uma perdição, isso é um ponto fraco, sem sombra de Carne dúvida. seca com aipim. Aliás, se eu puder, eu já saio daqui com um açaí. Porque eu não, a sério, açaí é uma coisa que, se eu tiver a opção, vai ser sempre a prioridade. Isso. Então, se eu, É se muito eu bom. te fizer um convite, Dânia, vai almoçar lá na minha casa, eu faço carne seca com aipim. É uma boa opção. Você vai estar lá. Eu vou estar. Isso aqui tá toda hora descendo. Vamos Dani, lá. é uma vaidade. Uma vaidade. É. Pegou agora? Uma vaidade. Sim. Você é uma mulher bonita. Uhum. Tem alguma Eu diria- vaidade? não, eu diria Tem várias, mas uma que te chama a Sim. atenção que você... Eu acho que uma que me chama a atenção talvez seria a dança. Porque desde tá. criança eu sempre estive ligada ao meio artístico de alguma forma. Sempre. Ao longo do meu percurso todo, sempre tive. E na altura em que eu eliminei isso da minha vida e foquei-me só na questão profissional, eu senti sempre que faltava alguma coisa. Eu não digo necessariamente de dançar, mas falta sempre alguma coisa, não é? Ou seja, ou estive ligada a eventos, ou estive ligada ao teatro, performance, circo, ginástica rítmica eu fiz desde criança. Então eu sempre estive ligada a alguma coisa no meio da dança, danças de salão também. Então eu sinto sempre que a parte clínica ela é um pouco
de um para um, não é? Ela é um pouco individual, Uhum. é o espaço do paciente. Sim. Então eu sempre sinto falta desse lado e eu não consigo, não é? Não me imagino conceber uma vida sem ter sempre algo em paralelo nesse sentido. Ou seja, aqui no Brasil eu adoro samba, adoro forró, tudo que é danças a par, danças sociais é Fiquei uma sabendo que você coisa. gosta de forró. Sim. Ou seja, tudo que é danças sociais é uma coisa que eu adoro, é um momento de lazer para mim. Então eu Sim. considero que é uma vaidade, sim, tudo o que é associado ao meio artístico. Não só, também, não é? Também o teatro, a comédia, são tudo coisas que me chamam muita atenção. O mundo das artes para mim é fundamental. Eu não consigo viver sem o acesso a isso. Não me imagino morar numa cidade onde eu não tenha Que não acesso tenha, à né? cultura Entendi. e à arte, ao mundo do Vou te dar uma espetáculo. dica aí para você dançar forró antes de ir embora. Lá em Campo Grande tem um lugar, vou agora fazer propaganda dele, hein? Viu, Rocha? Depois você nos assiste aí. Tem um lugarzinho chamado o Baile do Rocha. Começa às 7 horas da noite e termina meia-noite. Mas é um forró bom ao vivo. Pensa num forró bom, numa música boa. Então, se calhar, nós ainda vamos a tempo de lá ir. Sim. Ótimo. Bom, vamos lá. E o amor? O amor. Aí você fica a seu critério. Como assim o amor? Não sei, você que sabe. Se você quiser falar do seu amor, do seu coração, do seu parceiro romântico, se você quiser falar do amor universal, fica à vontade. O amor. Então, nós podemos falar do amor de várias formas, mas eu diria que para mim o amor realmente é a forma como eu me olho e me aceito, não é? Ou seja, acho que essa é uma prioridade. E Sim. falando aqui de autoestima, não é? Eu acho que o amor que eu sinto por mim própria, a forma como eu respeito ok, não é possível nós ajudarmos todo o mundo, porque, por exemplo, eu criei uma conta no Instagram profissional. Vocês não imaginam a quantidade de mensagens que eu recebo, das quais eu não consigo nem dar vazão, pedindo soluções para problemas que nós não conseguimos ajudar através de uma mensagem, não é? Claro que evito não ficar sem dar uma resposta e orientar a pessoa. Sim. Mas é importante nós sabermos respeitar e qual é o nosso limite. É o amor por nós próprios. Aí sim, quando nós nos sentimos bem connosco próprios, nos amamos, temos possibilidade de estabelecer relacionamentos saudáveis. E nesse caso, então, sim, ele vem compartilhado com uma outra pessoa, onde haja sempre uma abertura para a comunicação, que eu considero que só existe, se existe amor, há comunicação. Não é possível haver amor sem comunicação. Sim. Eu não consigo adivinhar o que é que vai na cabeça do meu parceiro. E a base para isso é, ok, o que é que me faz sentir bem? Como é que eu posso ensinar ao meu parceiro o que é que me faz sentir bem? O que é que me faz sentir especial? Como é que ele me pode ensinar o que é que ele faz, o que é que eu posso fazer para que ele se sinta especial? E nós vamos aprendendo em conjunto através da comunicação. A maior parte das pessoas entra em conflito e não há amor exatamente por isso, porque eu imagino que eu gostaria que a pessoa fizesse tal comportamento. Não é? Então, eu considero não só no relacionamento, mas na vida, uma das características mais importantes é a forma como nós comunicamos. Todos os conflitos, eles surgem pela falta de comunicação ou porque eu não expressei da forma que eu desejava. Porque eu não ensinei ao outro o que é que eu gosto. Eu não dou um reforço positivo. Se o meu parceiro vai e faz uma coisa que eu gosto, não é? Se ele, por exemplo, vem e compra um açaí, que eu adoro, e diz, hoje eu trouxe um açaí, e é uma coisa que eu adorei. Se eu não valorizar, ele não vai voltar a repetir aquele comportamento. Agora, se eu disser, senti-me tão bem, obrigada por teres-te lembrado de mim, obrigada por me O hábito de elogiar, né? Sim, sim. Tem que ter o hábito de elogiar também, né? Exatamente, ou seja, o elogio é também um reforço positivo, não é? E eu vou estimular que o meu parceiro faça aquilo que eu gosto. E então, o que acontece? O amor aumenta. Quando eu deixo de elogiar, e muitas pessoas, quando entram no relacionamento no início, elas dão tudo, não é? Elas vão para lugares incríveis, vão passear, vão fazer atividades maravilhosas, dedicam-se um ao outro. Sim. E há uma tendência ao longo da relação isso ir diminuindo. E quando isso vai diminuindo, vai matando, não é? Sim. A relação. É igual uma plantinha, tem que estar sempre regando, né? Exatamente. Tanto que eu recomendo todos os casais, e é uma coisa que eu priorizo na minha vida, tem que haver um momento a dois, sempre. Sozinhos, sem ninguém. Simplesmente a dois. É um espaço onde conversam, onde namoram, onde vão ver um filme, não importa, mas tem que existir de uma forma sagrada esse momento na semana, porque há uma tendência a desvalorizar. Como está sempre ali, nós desvalorizamos. Chega a casa, está ali. Não é? Ou seja, nós vamos desvalorizando a presença da pessoa.
E é importante nós realmente alimentarmos, não é? Eu vou chegar com uma coisa diferente, vou chegar com uma proposta. O que é que eu posso fazer para manter uma relação e o amor sempre ativo, sempre em alta, não é? Eu assisti um vídeo muito interessante uma vez que tinha um casal, né? Esse vídeo falava de um casal em que toda sexta-feira eles tiram toda sexta-feira para saírem juntos. Porém, quando eles saem juntos, eles não falam nada sobre casa, sobre dívida, É o sobre dia nada. só deles. Eu sei que isso é muito difícil, porque querendo ou não, você se pega nessa situação. Há uma tendência. Mas isso é uma coisa que, se a gente trabalhar isso, isso é muito importante. Quer Sim. dizer, eles tiram um dia para eles ali e acabam se namorando novamente, né? Voltando àquele início de relação, que é onde acaba faltando tudo isso, né? E que se você não mantiver, e se estivermos a falar de uma pessoa que ainda não despertou a Cinderela, o que é que ela vai fazer? Ela vai começar-se a sentir cada vez pior e vai procurar estímulos externos para se sentir Sim. melhor. Refugia-se na comida, vai, enfim, partilhar fotos no Instagram, indiretas, não é? Ou seja, esse tipo de comportamentos de quem realmente não cuida da sua autoestima e está num relacionamento que vem-se a ser Sim. destruído, Sim, não é é? verdade. É Doutora, praia ou neve? praia. Praia. Essa é muito, muito fácil. Essa é Não, fácil, né? eu gosto da neve, mas eu odeio o frio. Aham. Eu não gosto Também. realmente de frio. E daí também as opções terem sido a Ásia e a América do Sul, não é? Aham. São Cada lugares praia. quentes, sim. Eu adoro praias. Já foi à praia aqui? Já, Já, né? já. Agora, o nome é Copacabana. difícil. Sim, Copacabana, com certeza. Fui na praia da Piritinga, em Niterói. Ai, Niterói. Ah, Niterói é Sim, muito bom. foi incrível. Ou seja, mas ainda tem muito para conhecer. Tem. Claro, tem muito com pra conhecer. certeza. A lista como Tá eu falei, está grande. grande. Não, e é impressionante, ou seja, tem tantas opções de Opções, lugares né? para ir Sim. e a deslocação aqui é um pouco, não sei, não é tão, sinto que não é tão fácil como se deslocar dentro da Europa, ou seja, não há comboio, só tem a opção de autocarro, ônibus, não é? Aham. Ou avião, e portanto limita também um pouco e requer muito tempo. Ou seja, para visitar tudo aquilo que eu quero, eu teria que ficar no Brasil uns 10 anos. Ou seja, é Um difícil. convite essa a lista é morar muito aqui. grande. Sim, é Família. 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 Quando a gente fala em família, o que que vem na sua cabeça? Família. Quando eu penso em família, as primeiras pessoas que me vêm à mente é o meu parceiro, a minha mãe, o meu pai, o meu irmão e um tio que vivemos juntos, não é? Com quem eu cresci. E para mim o conceito de família é um valor. Priorizar a família é um valor. Mas confesso que também é uma luta muito grande, não é? Porque ou nós querermos o melhor para a nossa família ou a nossa família precisar de ajuda, às vezes torna-se difícil priorizar, não é? E eu sinto esse desafio, eu luto com isso na minha vida, não é? Ou seja, como é que eu priorizo o meu trabalho e consigo ter tempo para a minha família e que eles sintam que é suficiente aquilo que eu estou a dar, não é? Porque muitas vezes nós achamos que estamos a fazer, mas para o outro lado não é suficiente, não é? Verdade. Sim. Sucesso para você é o quê? Olha, para mim sucesso é realmente viver a vida que nós desejamos alcançar. E, aliás, é o meu logotipo da minha marca enquanto psicóloga, é permita-se viver a vida que você deseja alcançar. Exatamente porque, para mim, isso é a definição de sucesso. O sucesso é nós termos flexibilidade e uma capacidade de adaptação às circunstâncias. Ou seja, a partir do momento em que eu tenho uma capacidade de ser flexível e de me adaptar a qualquer circunstância, eu vou viver bem e tranquila. Porquê? Nós não temos controle de nada. As pessoas Verdade. iludem-se. Sim. O que é que nós temos controle? Nada. Nada. Só o que está aqui agora, à sua frente. Não tem controle. Pode cair daqui Sim, alguma coisa do é. céu, quebrar essa Eu não tenho Verdade. controle sobre a minha filha, eu não tenho Verdade. controle sobre meu esposo, Nem sobre a esta minha garrafa mãe. d'água. Não sei se É. ela vai entornar e É. derrubar aqui a água, não é? Ou seja, nós não temos controle de absolutamente nada. Nada. E a capacidade de se adaptar às situações é um desafio, não é? Porque se nós planeamos aqui, por exemplo, 1 hora, não é? Para começar, e surgem imprevistos e nós vamos ter que começar Sim. mais tarde e temos que nos adaptar a essa situação, não é? Verdade. Ou seja, quando nos adaptamos a este tipo de circunstâncias e temos a capacidade de, ok, não há nada que eu possa fazer para mudar, eu vou simplesmente focar na solução, eu vou ter a capacidade de aceitar que as coisas não correram da forma que eu planeei, Sim. não correu da forma que eu desejei, e isso acontece com qualquer área da nossa vida. Se nós conseguirmos ter a capacidade de aceitar E contornar a situação. e contornar a né? situação, eu diria que é o sucesso. Ninguém falha, ninguém erra, ninguém
faz o mal de forma intencional. Ok, faz o mal é relativo, não é? Sim. Mas, ou seja, as pessoas não fazem o que fazem de forma intencional. Os imprevistos acontecem, às vezes a pessoa não está bem. Nós não precisamos realmente saber o motivo e a origem, mas precisamos de aceitar aquilo que é a realidade, olhar de uma forma empática e procurar uma forma de ultrapassar sem um sofrimento associado. E isso sim, é o Saber sucesso. lidar com essas situações, ter Saber mais lidar resiliência. Sim, resiliência, saber lidar com as suas próprias emoções para se adaptar às circunstâncias. Sim. Bom, agora a nossa perguntinha final. E daqui para frente? 2024, quais são suas metas ou qual é aquela meta principal? E daqui para frente? Então, o objetivo principal para este ano será, sem dúvida, desenvolver o projeto aqui na América do Sul, sendo que as parcerias que já estão a acontecer neste momento será no Peru e no Brasil, mas o meu principal objetivo é conseguir chegar a mais países da América do Sul. Então, em termos profissionais, neste momento será uma prioridade. Deixa o seu telefone aí para quem estiver nos ouvindo, quem tiver interesse em participar, em colaborar com esse projeto, está entrando em contato com você, pode Sim. deixar aí. Com certeza. Então, quer que eu deixe agora ou nós deixamos ali depois no... Então a linha. gente pode deixar depois, né? Acho que seria uma boa opção, não é? Tá. A gente quer te agradecer. Foi um imenso prazer recebê-la. Obrigada, tá, Eu doutora? é que agradeço. Muito obrigada por essa oportunidade. Tá. É um Eu- prazer eu fazer queria parte. eu queria encostar aqui e ficar, sabe? Ter uma consulta, falar dos meus anseios, porque só Verdade. você que está em casa, às vezes, as pessoas não sabem das nossas lutas, dos nossos desafios, nos julgam, né? E isso maltrata porque a gente não é obrigada a estar falando dessas coisas. A gente é obrigada a ter resiliência e desafiar todos esses problemas, Uhum. tá? E muitas das vezes nós somos julgados porque Mas quem julga? Só julga quem está numa situação pior do que a nossa. Ou Verdade. alguém que desejava estar no nosso estado. Sim. Nós nunca vimos ninguém julgar outra pessoa que seja alguém mais bem-sucedido. Nunca. Até porque elas estão muito ocupadas para isso, né? Eu acho que Sim, as elas estão pessoas que não focadas no têm, objetivo de delas. fato, assim, o que fazer, né? Que se preocupam com esse tipo de coisa. Uhum. gente, chegamos aqui ao final, avançamos um pouquinho o horário. Tô assim, toda hora assim, dando uma olhadinha de lado lá, que já, Capacidade Já tá de flexibilidade e adaptação às circunstâncias. Verdade. já estão aqui. Tá vendo aqui um barulhinho aqui? Já está na hora. Foi um prazer imenso. Gente, acesse lá o nosso Instagram, tá? Né, Cleide? E isso, interaja também. Pode comentar aí, nós aceitamos críticas, tanto as construtivas quanto aquelas que vão fazer com que a gente melhore cada dia mais aqui no nosso programa. Um beijo no coração, meninas. Beijo. Desperta a Cinderela que está dentro de você. Sai desse casulo e vira borboleta, voa bem alto. Isso aí. Um beijo. Tchau, Obrigada. gente. Tchau, gente. Tchau. Tchau, tchau.